livro de 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 6 e 7. E versículo de número 19. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos ou dá a nós um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que não reine ou que não venha reinar sobre ele. Versículo 19. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel. Mas teremos um rei sobre nós. Amém? Pois assentar, irmãos, em nome de Jesus. Continue com a Bíblia aberta, que nós vamos estar aqui fazendo algumas anotações, em nome de Jesus. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos entender que o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, eles de uma certa maneira estava observando coisas que estavam acontecendo ao seu redor, coisas que estavam ali de uma certa forma mexendo, aguçando com as suas curiosidades. A Bíblia vai nos relatar que o povo, ele queria uma coisa diferente, queria uma coisa nova. Mas a gente entende, irmãos e amigos, que coisa nova, ela é muito perigosa, dependendo da coisa nova da onde vem. E o povo, aqui pelas escrituras, eles estavam olhando muito os seus vizinhos, como que estavam sendo governados, como que era a mecânica do governo a qual aqueles vizinhos estavam inseridos. E de uma certa forma isso mexeu com o brio, mexeu com o povo, de uma certa forma que quem estava governando era a teocracia, através dos juízes. É sabido de todos que o último juiz a qual nós estamos mencionando aqui é o próprio profeta Samuel. Dentre todos, ele estava sendo o último aqui de uma cadeia de juízes, as quais o povo já estava enfadado, já estava cansado, já estava de muito ali questionando o próprio Deus em relação aos juízes. Diante dessa fala, diante desses questionamentos, diante de olhar e coxear os alambrados dos vizinhos, o povo começou a colocar em seu coração uma certa inveja dos reinos vizinhos, de querer também um rei para eles. Diante desse fato, diante dessas circunstâncias, a Bíblia vai dizer que isso não agradou ao sacerdote, ao juiz e ao profeta Samuel. Isso não chegou de bom tom
diante de Samuel. Há certas coisas na nossa vida que, se não tiver ligado com o Senhor, você vai perceber que nada vai chegar de muito tom diante de você. Mas se você não tiver ligado, vai passar muitas coisas diante de você. Diante de Samuel chegou essas palavras. E o que ele fez? Ele foi ali consultar, ele foi orar ao Senhor. Ele foi procurar resposta, porque diante de situações sérias, nós devemos buscar a presença do Senhor, igreja. Existem pessoas que estão tomando decisões sérias na vida por questões momentâneas, situações sérias que vão desencadear, ou seja, desencadear coisas seríssimas para a sua vida futura. Porque muitas vezes não se coloca diante do Senhor para consultar e saber se é ou não é a vontade de Deus. Pastor Michel, por que isso? Porque nós estamos diante de um povo que viu muitas coisas. Nós estamos diante de um povo que viu coisas maravilhosas. E chega essa fala diante de Samuel, e a palavra do Senhor é uma só. Samuel, fique tranquilo, porque o problema não é com você. A afronta não é com você. A afronta e o problema é comigo. Vire para o seu irmão com carinho e fale para ele o seguinte: muitas das suas afrontas não é por causa de você, é por causa do Deus que você serve. Tem alguém ligado aí para dar um amém, pelo menos? E quando a gente observa isso, Deus estava dizendo para Samuel no versículo 19, sabe o que eles querem? Eles querem um homem, um sujeito reinando sobre ele. Um homem, uma referência, para que ele servisse de baliza, para que pudesse reinar sobre eles. E não mais Deus, não mais a teocracia, não mais os juízes. Afinal de contas, na multidão dos conselheiros, sempre chega um veredito melhor. Duas cabeças, um pensa melhor, 3, 4. Sendo conselheiros, pessoas sábias. E nós observamos aqui que eles queriam uma pessoa para poder governar. A pergunta, irmãos, diante de nós é o seguinte: quem é que nos governa? Quem é de fato que nos governa? É o nosso coração? São as pessoas que são influências para nossas vidas? Ou é o Espírito Santo de Deus, que nos convence a todo momento do pecado, da justiça e do juízo? Diante disso, a pergunta que fica e as interrogações que ficam para muitas pessoas: Pastor Michel, diante disso veio quem? Veio Saul. E quem escolheu Saul? Foi o povo que escolheu? Não, não foi o povo que escolheu. A gente vai ver aqui que diante dessa situação, Saul estava lá, preocupado com as jumentas do seu pai. E tem muita gente que prega e fala assim: não, porque ele não poderia ser assim, assado. Não, irmão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Saul, ele foi levantado. Acompanhe comigo aí. Capítulo de número 10. Tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a sua cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura quem? O Senhor, príncipe sobre a sua herança e o povo de Israel? Olha só. Quem unge é quem, irmãos? Quem unge é quem?
quem te ungiu foi quem. Então fique ligado. Fique ligado. Porque tem muitas vezes conversa torta que acha que Saul ele foi ungido por quem? Por Deus. Por Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Por mais que você pense que as coisas dão errada, mas para Deus, Deus está ali. As coisas não fugiram do controle. Pode fugir do seu, do meu, do nosso, mas do Deus não. Então não venha culpar Deus por alguma coisa que nós seres humanos fazemos de errado. Não. Deus ele continua sentado no seu santo e sublime trono. É por isso que quando nós chegamos na igreja, a pastora acabou de dizer assim, uma palma murcha, minguada, enquanto os anjos do Senhor estão dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da tua glória. Se você não vem para glorificar a Deus nesse recinto, você pode ir embora, porque eu vim aqui para adorar a Deus Todo-Poderoso. E não fique chateado com o pastor, não. Porque mais chateado do que eu está o Senhor daquele que não dá glória e honra a Ele. Aleluia. A pessoa passa assim, o culto está frio porque você não está glorificando. O culto está frio porque você não está ligado. O culto está frio porque você está olhando para o irmão que está do teu lado. O culto está frio porque você está olhando o sapato, a unha da irmã. Olha para o céu e começa a adorar o Senhor. Eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não estou aqui para agradar ninguém, irmãos. Não sou palhaço de plateia. Eu estou aqui para entregar a mensagem do divino aos nossos corações. E nós observamos aqui que ele vai e levanta. Primeiro ele unge. A ordenação vem depois. Porque tem muita gente que é ordenado, mas no meio do caminho a unção vai embora. Não aguenta o tranco. E nós vemos aqui que Samuel levanta ele, fala para ele, beija ele. E ele vai dizer assim, acompanhe versículos. Quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza, as quais dirão, acharam-se as jumentas que foste procurar, e eis que o teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, o que farei eu por meu filho? Quanto ali passares diante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, e vão subindo a Deus, a Betel, e levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão e te darão 2 pães, receberás na sua mão. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas. Um grupo de profetas que desce do alto, procedidos de saltério, de tamborim, de tambores, de flautas, de harpas, e eles entrarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Olha o que a unção de Deus faz na vida de uma pessoa. Ele seguiu os passos do profeta. Preste atenção, igreja do Senhor. Tem muitas pessoas que não dão crédito, e a gente vai ver aqui. E para você receber algo de Deus, você tem que dar crédito àqueles que são de Deus. Ele seguiu a cartilha.
E a Bíblia vai dizer aqui mais adiante, versículo 7, quando estes sinais se te sucederem, faz a ocasião de te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a de igual, e eis que eu descerei a ti para sacrificar o holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ou seja, Saul estava na linha, ele estava em obediência, ele estava ligado no que o profeta estava dizendo, ele estava antenado com aquilo que Deus estava fazendo com ele, sem ele perceber. Mas a Bíblia vai dizer que ele é tomado, ele se torna uma pessoa que começa a profetizar. Ei, Deus está dizendo esta noite que Ele quer usar os teus lábios para você profetizar, para você ser tomado pelo Espírito Santo. Aleluia, para você começar a falar as coisas de Deus. Deus não quer que você fique com os lábios cerrados, não, minha irmã, não, meu irmão, mas que você profetize. Mas contudo que você tenha alinhamento com aquilo que Deus está falando contigo nesta noite. Tem muitas pessoas que é solitário, quer viver a vida achando que só Deus fala com ele. Não, profetas de Deus vão falar para você, você tem que se alinhar com o Senhor. Tem que se alinhar. E muitas vezes tem pessoas que falam assim, estou passando por isso, estou passando por aquilo, não tenho crédito. Não, comece a ser mais macio com o Senhor, que Deus vai te usar. Comece a ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Separe um tempo para Deus falar contigo verdadeiramente. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que sucedeu tudo isto, versículo 9, vamos estar fazendo uma pregação aqui textual. Pois ele sucedeu que ele voltando, melhor dizendo, para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Chegando ele a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Sabe o que significa isso, irmãos? É o mesmo Espírito que está aqui nesta noite. O mesmo Espírito, Deus, Ele quer te usar, quer te apossar. Mas fala para o seu irmão aí, Saul estava ligado com Deus, estava na direção de Deus, estava obediente àquilo que o profeta estava falando. Aleluia, vamos esquecer Saul lá na frente, vamos começar as coisas certas, irmãos. Deus não erra na sua escolha não, minha irmã, Deus te escolheu. Deus não erra na escolha não, meu irmão, Ele te escolheu. Ele começou a profetizar, e todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Ou seja, era somente o jovem que estava apacentando jumentas. Mas o que é um apacentador de jumentas? Deus, Ele pode mudar qualquer pessoa, Ele pode estar no seu nível mais baixo da sociedade, mas Deus, Ele pode colocar uma pessoa ali como príncipe de Deus nessa terra. Não importa o que você está vivendo ou está passando, não importa os seus afazeres, importa você ouvir o chamado de Deus. As pessoas estavam olhando, vem cá, esse aí é filho de fulano? Essa aí é fulano? Como pode ela profetizar? Que autoridade ela tem? Na autoridade do nome do Senhor. Aleluia, na autoridade do nome do Senhor Jesus para nós nos dias de hoje. Quem era Saul? Talvez muitos pensarão que era esquerdo. Mas Deus tem poder através do Espírito Santo
para transformar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Levante as mãos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos e levante suas mãos, toda a igreja. Eu quero profetizar: não subestime o poder de Deus na sua vida. Não subestime o poder de Deus na sua vida, porque muitas coisas tem ocultas ainda para fazer, coisas que você não sabe, mas através da obediência à palavra de Deus e as coisas que Ele tem para você, Ele fará grandes coisas na sua vida. Oh Deus Todo-Poderoso. Quem era? Quem era? Quem era antes do Espírito Santo e quem é depois do Espírito Santo? Aqui ele não entendendo nada, mas obedecendo. Ei, preste atenção, quando você não entender nada, apenas obedeça. Apenas obedeça. Não questione, não murmure, não faça nada. O jovem que estava ali correndo atrás das jumentas, dá de cara com o profeta unge ele, olha, faz isso. Vai acontecer isso. Continue. Olhe para mim, atenda as minhas palavras. Não fique desligado com Deus. Sabe que tem muita gente que perde às vezes a conexão porque está desligado. Hoje de manhã aqui estava o céu aqui. Mas tem pessoas que às vezes ficam desligadas com Deus. Parece que desce a escada e perde a conexão com o Wi-Fi divino. A gente não pode perder a conexão com Ele. Os seus problemas, Deus Ele vai cuidar. Cuide das coisas de Deus. Cuide bem das coisas que o Senhor colocou nas suas mãos. Porque dos seus, Deus Ele vai cuidar. Dos seus problemas Ele vai cuidar. Enquanto isso, você comece a louvar, a exaltar, a bendizer o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto você está dando lugar ao Espírito Santo de Deus, Ele vai movendo as águas a seu favor. Tem pessoas que vêm para a igreja preocupado: o que vai ser amanhã, como que vai ser, como que vai suceder, e deixa de glorificar a Deus, fica preocupado, e enquanto está louvando, então louve, louve e está preocupado: o que vai ser na segunda, na terça-feira. Meu irmão, você está aqui. Está preocupado com A, com B e C, deixa que Deus está cuidando. Cuide das coisas que Deus falou para você cuidar. Dê valor às coisas do Senhor. Tem muitas pessoas que vão ficar muito tristes porque poderia ter feito mais para Deus. E nós vemos aqui Saul afinado, ligado com o Senhor, profetizando. As pessoas ali: quem é esse? Então o homem respondeu: pois quem é o pai deles? E pelo que se tornou um provérbio: está também Saul entre os profetas? E tendo profetizado, seguiu para o alto. Perguntou o tio de Saul, e ele e o seu moço: onde fostes? Respondeu ele: a buscar jumentas. E vendo que não aparecia, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: conta-me e peço-te. E disse Samuel as situações. Respondeu Saul a seu tio, informou que as jumentas foram encontradas, porém a respeito do reino e de que Samuel falara, não lhe declarou. Preste atenção. Respondeu Saul a seu tio, informou de que as jumentas foram encontradas, ponto. Nem vírgula tem aqui. Segue-se. Porém, a respeito do reino e de que Samuel falara, não lhe. Preste atenção. Tem certas coisas na sua vida e na minha vida que você vai colocar uma vírgula. E
tem certas coisas que você vai colocar um ponto final para determinadas conversas e assuntos. Preste bem atenção. O tio de Saul queria saber mais, porque o profeta Samuel era uma pessoa de prestígio. Mas ele só falou o necessário a respeito das jumentas. Isso significa coisas da terra. Fala para o seu irmão aí, jumentas significa coisas da terra. Vai ligando aí, irmãos. Porém, o que Samuel falou a respeito do reino, ele não falou para seu tio. Pergunte ao seu irmão por quê. Porque assuntos espirituais só tem a ver contigo. Você não entendeu? Assuntos espirituais só tem a ver contigo e mais ninguém. Às vezes você vai querer falar para sua esposa, me desculpe as irmãs aqui, não tente ficar ali apertando o seu esposo para falar algo que Deus falou para ele não falar. É a mesma coisa as mulheres. Se Deus falou para não falar, não fale, porque às vezes não está ligado à altura daquilo que Deus está falando contigo. Mas é minha esposa, deixa ela em oração, para quando ela estiver alinhado, Deus vai falar contigo. Enquanto isso, só ora. Só ora. Porque muitas vezes você vai falar com pessoas coisas do reino de Deus, e as pessoas estão pensando no reino da terra, nas jumentas. E não dá. Não dá. Tem pessoas na igreja que só estão pensando em jumentas. Só coisa da terra. Só para agradar homens. Só coisa desse mundo. E Deus vai, pega Saul e fala assim, olha, não. Você está aqui pensando na terra, mas eu tenho um reino para você. Fale para o seu irmão aí, Deus tem coisas maiores para a sua vida. Existe um reino de Deus preparado para aqueles que buscam a presença dEle. Existem coisas maravilhosas para você governar em Deus. É difícil você falar com pessoas que estão pensando assim, coisas terrenas, de jumentas. E existem coisas que as pessoas vão querer chegar em você para querer indagar. Coisas espirituais. Coisas espirituais, primeiramente é contigo. Primeiramente é com você. Mas a pessoa mora comigo, primeiramente é contigo. Pergunte para Deus. Nem tudo você vai ter que compartilhar, meu irmão. Nem tudo você vai compartilhar, porque às vezes não é o momento. A Bíblia vai dizer o quê? Que a respeito do reino, Saul não falou nada. Por que não tem que falar? Tem muitas pessoas que falam demais, coisa que não é para falar. Falam coisas que não é para falar. E Deus está falando assim, fique quieto. Fique na sua. Está falando demais. Porque Deus vai fazer, deixa. Primeiro vem a unção, depois vem a confirmação. Aleluias. Porque ordenação sem unção não vale nada. Ordenação sem a unção de Deus, não. A camisa pesa na hora do jogo, a vera com o Senhor. Fica rabiscando pelo canto. Deus, Ele não chamou você para isso. Se coloque na posição. A Bíblia vai dizer aqui, mais adiante, que Samuel vai e começa a fazer a seleção diante do povo. Aqui no versículo 17 em diante, começa a fazer a seleção. Porque ele tinha que fazer o rito correto. As coisas certas. Da maneira certa. E a palavra aqui, eu quero tomar tempo, irmãos, até onde minha voz permite,
que chegou até Saul. Chegou até ele. E a Bíblia vai dizer aqui, versículo de número 24: então disse Samuel a todo o povo: vedes que um Senhor escolheu. Vedes quem, irmãos? Quem escolheu? O Senhor. Ele está aqui. Vede que o Senhor escolheu, com letra maiúscula, Senhor Todo-Poderoso. Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro e pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel de todo o povo, cada um para a sua casa. 26. Também Saul se foi para a sua casa em Gibeá, e foi com ele a sua tropa de homens, cujo coração Deus tocara. Então tinha pessoas ali que viu ali em Saul que ele estava sendo ungido pelo Senhor, as coisas que Deus estava fazendo com ele. A partir daquele momento ele não era mais ali, não apacentava mais as jumentas, era um homem de Deus. Deus começou a confirmar, Deus começou a trabalhar. Ei, fala para o seu irmão aí: Deus ele confirma. Deus é um Deus de confirmações. Então Deus ele começa a colocar pessoas junto de Saul, com o coração ali para estar junto com ele. Viu o Espírito Santo na vida dele, para poder estar trabalhando com ele, estar ali auxiliando ele. Isso acontece, irmãos. Deus ele coloca pessoas maravilhosas na nossa vida, porque existe uma alma, não é uma gêmea, uma alma em Deus através do Espírito Santo, para poder trabalhar, servir ao Senhor, estar no mesmo alinhamento, no mesmo perfil, no mesmo naipe. Mas preste atenção, diante de tudo isso, diante do povo: eu quero um rei. Deus vai falar assim: olha, a gente vai ter um rei, mas vamos começar a fazer aqui a peneira. Deus envia, Deus ele coloca Saul faz as normas todinha, está ali. Um erro não justifica o outro. O erro do povo, Deus ele vai acertar. Estou falando da vida depois de Saul. Porque ninguém que tem ministério pensa em cair, irmãos. Nenhum homem, nenhuma mulher pensa em cair. As coisas vêm no meio do caminho, os holofotes do ministério afugentam e cegam a vista, enquanto em vez de iluminá-la. Então as coisas que Saul, que todos nós conhecemos, mas vamos aqui na raiz, naquilo que Deus estava fazendo. Deus ele começa a colocar pessoas boas na vida dele, no seu coração, de poder estar ajudando, e com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. 27. Olha só: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém, Saul se fez de surdo. Sabe o que significa isso? Fala para o seu irmão: pode alguém ser honrado se não honrar? Pode alguém querer honra se não honra? Tem pessoas que não honram nem a sua mãe, nem a seu pai, e quer ser honrado por Deus. Tem pessoas que não honram o seu patrão, o seu responsável no trabalho, e quer ser honrado por Deus. Estou falando de crente. Tem pessoas que não conseguem honrar o seu irmão,
e quer ser honrado por Deus, você pode fazer 500 campanhas, que ela vai pelo ralo, sabe por quê? Porque Deus, ele gosta de ordem e de respeito. Não adianta ser de bom moço, não adianta ser a Madre Teresa do Calcutá, se no teu coração você não honra. É por isso que você fica com essa cara, muitas das vezes, de leão sem juba. É verdade. Então você olha para cá, o que é filho de Belial? É maligno. É pessoas que estavam ali para poder chegar e botar pilha. É pessoas que sempre estavam com o povo ali. E a Bíblia vai dizer uma coisa, o livro de Jó: veio os filhos de Deus, certo dia, e Satanás veio junto com ele. Fala para o seu irmão, tome cuidado com o joio. Joio, ele sempre vai ser joio. Ele não dá fruto, ele só reclama. Ele é orgulhoso, ele não se inclina. Só se inclina quem é obediente, só dá fruto quem é obediente. Não adianta. Os filhos de Belial vão estar junto, infelizmente, perambulando sobre as nossas caminhadas na vida. Por quê? Porque sempre vai estar botando pilha errada, sempre questionando. Olha o que eles disseram aqui: como poderá este homem salvar-nos? E desprezaram, não deram presentes, não honra. Tem pessoas que às vezes ficam perguntando para Deus: Senhor, eu oro, Senhor, por causa que eu não sou promovido, Senhor, por causa disso, por causa daquilo outro, Senhor, porque isso, porque aquilo, e às vezes a pessoa não olha para o seu espelho da sua alma e comece a observar: será que você não pode ser uma pessoa melhor? Será que você não pode ser uma pessoa mais sensível? Será que você não pode descer do seu pedestal para você servir? Será que você não pode pegar a toalha que está na sua cabeça e descer um pouquinho e baixar e enxugar os pés do seu irmão? Ou só quer venha a nós o vosso reino, nada? Então vão ter pessoas na nossa caminhada que vão estar assim sempre com esse pensamento engatilhado. Eu quero dizer para você, diante disso, pastor, o que fazer diante de uma situação dessa? Porque as conjecturas começam, as interrogações começam. Será que é aquela? Eu não estou dizendo quem é aquele, quem é aquela. Eu estou dizendo que Deus, ele vai te dar discernimento para você enxergar as coisas. Porque muitas das vezes as pessoas, elas é muito inocente. E a Bíblia vai dizer assim: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Tenha cuidado com o que falar, aonde falar e o que falar. Porque muitas vezes as pessoas estão sorrindo para você, mas às vezes vão querer o seu mal. Existem pessoas que querem o seu bem, mas não que você seja melhores do que ela. Eu quero o teu bem, Rômulo, mas você tem que estar de baixo. Eu quero o teu bem, Isidoro, mas você tem que estar de baixo. Aí eu estou satisfeito, porque você está de baixo. Importa que ele cresça e nós viemos diminuir. Isso é espírito de Jezabel nos últimos dias. Deus vai falar isso em Apocalipse. Pastor, o que é espírito de Jezabel? É espírito de insubmissão. Ela passou como um trator de esteira em Acabe. Acabe ficou ali, sabe, estatalado. Fazia tudo. Aquela mulher era o diabo em forma de mulher. E a gente observa que uma coisa me chamou a atenção. Diante da nossa caminhada, a gente tem que ter e pedir a Deus muita sabedoria. Porque as distrações nos dias de hoje, tem muitas, às vezes
diante de um culto desse, de uma palavra dessa, é onde Deus vai me colocar a voz, eu estou aqui pedindo a Deus, a bateria está igual do celular, tá? Mas tem pessoas que ainda saem desligadas do culto. Parece que o capeta pega na curva. Está repreendido em nome de Jesus, os anjos vão acompanhá-lo. E nós vemos que uma coisa chamou a atenção, porque quando a pessoa está ligada com Deus, a gente sabe quando a pessoa está ligada com Deus. Uma pessoa que está ligada com Deus, ela não vai para ninguém de cavalo, ela vai de jumento. Ela não quer guerra, ela quer paz. Ela não quer confusão. Ela não quer embate. Ela não quer perturbação. Ela não quer confronto desnecessário. Não quer. Por quê? Porque não vale. E Saul, ele vai aqui dizer uma coisa, a palavra do Senhor vai dizer, porém Saul se fez de surdo. Fala para o seu irmão, muitas vezes, você tem que se fazer de surdo, para você ganhar a sua bênção. Fazer de surdo. Não, eu vou tirar satisfação. Não preciso. Não é isso que Deus quer. Você não vê Jesus tirando satisfação de nada. Pedro lá cheio de autoridade cortou a orelha de Malco. É porque botou a orelha e fez o milagre. Pedro, se pedisse ao Pai, Ele me enviaria os anjos. Precisa disso. Fala para o seu irmão aí. Muitas das vezes você vai escutar, mas você vai ficar calado. Tem alguém aí nessa noite? Sabe por quê? Porque as bênçãos de Deus é mais importante do que as falácias das pessoas. Não me importa o que as pessoas falam, importa é o que Deus está dizendo. Fica quieto. Fica quieto. Está falando muito, fica quieto. Está deixando de receber coisa de Deus. Tem pessoas que vão querer te desprezar, não vão querer te honrar. Deus levanta pessoas perto de você para que te honrem. E não é que você não está atrás de honra. Não é isso. Porque a Bíblia vai dizer aqui que Saul não pediu nada. Mas pela obediência, a pessoa estava pensando assim, eles ali, os homens de Belial, coração mau, irmãos. Coração que estava no meio do povo mau. Deixa eu abrir aqui uma parêntese. Eu conversando com pessoas. E às vezes assim, pastor, por quê? Existem tantas pessoas com coração às vezes arredio na casa do Senhor. E eu falei assim, meu filho, preste bem atenção. Preste muito bem atenção. Existem pessoas que ainda não conheceram ainda o Senhor Jesus, mas que sem conhecer já tem um coração de servo. Só falta alguém falar de Jesus para ele levantar as mãos. Uma pessoa doce, uma pessoa amável, uma pessoa que ajuda o próximo, uma pessoa que está disponível, uma pessoa que não fala da vida alheia. É um servo. Só está faltando só ali cair a ficha da revelação da palavra. Mas existem pessoas que pensam que conhecem a Deus, que estão fazendo as coisas de Deus, que estão na casa de Deus, mas nunca conheceram de fato a Deus, porque no dia que conhece, se converte. No dia que conhece, se converte. Então, sabe de uma coisa? Existem muitas pessoas que têm um coração bom fora da igreja. E existem muitas pessoas que precisam ser trabalhadas dentro da igreja. O importante é que você precisa e eu sermos trabalhados a cada dia. Não olhar, apontar, não olhar, julgar, não. Comece a viver uma vida daquilo que Deus tem para você. Ah, mas falaram isso, surdo. Surdo.
seja surdo para aquilo que não agrada a Deus. Porque tem muitas pessoas dando ouvido a vozes de Belial. O pastor, que é a voz de Belial? São pessoas que estão levando outras pessoas para o vale da sombra da morte. Filho de Belial é uma pessoa má, que despreza, que faz pouco caso de tudo. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, que Deus ele vai fazer amadurecer o teu coração em relação a essas coisas. Porque tem pessoas que às vezes não é maduro o suficiente para entender. Às vezes quer subir um degrau, mas Deus está falando assim, não, calma aí, você tem que passar por isso aqui. Mas eu estou passando por essa aflição, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Meu irmão, você tem que passar para você estar experimentado com Deus. Experimentado com Deus. Vem um choro, vem. Você acha que Saul, nesse sentido aqui, ele deu ouvidos? Primeiro lá, ele profetizando, sendo usado por Deus. As pessoas questionando, é esse aí? Que está profetizando, quem é essa? Agora virou profeta, agora é pregador, agora está louvando a Deus. Nunca vi ela cantando, nunca vi ela louvando, nunca vi ela dando abertura de culto. Sabe por quê? Porque ela se posicionou na obediência. Se posicionou. Eis-me aqui. Você não vai ver Saul questionando, não, eu tenho que resolver isso, aquilo, botando desculpa desfarrapada, porque o Espírito Santo, meu Deus do céu, como que a pessoa é tão ignorante, que não consegue enxergar, de que está mentindo, não para o homem, aí quer unção de Deus. Como vai querer unção de Deus? Vai chorar, igual a Esaú, porque vendeu a sua unção de primogenitura por um prato de comida. Não se venda por um prato de comida, pela alimentação da terra, aquilo que Deus colocou na sua vida. Depois ele começou a chorar, me abençoa, Pai. Não, e as baboseiras, e as bagunças que fez, será que Deus não vai levar em consideração? Deus está falando com pessoas aqui, até quando vai ficar rodando, rodopiando? É hora de se posicionar, porque depois vai começar a chorar o leite derramado. Ah, Senhor, agora eu quero fazer a tua obra, agora eu quero fazer aquilo que o Senhor me chamou. Tarde demais, a fila já andou. Então, em nome do Senhor Jesus, está falando de quem? Sempre vão ter pessoas para falar. Pessoas que não têm nada para fazer, fala das outras. Vai falar de você, vai falar de mim, vai falar de nós, vai falar. Continuar falando. Ah, cara, meu rosto de preocupado com isso. Vou dormir chateado, magoado. Vou tomar, né, um remédio para dormir. A minha cara de preocupado com isso. Nenhuma. Sabe por quê? Eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Aleluia. Deus está falando assim, deixa de ser menino, menina. Se falaram de Jesus, chamaram ele de Beuzebu, principal dos demônios. Que dirá de nós, servo do Senhor? Importa que a gente venha estar fazendo a obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, tem almas esperando por você e por mim. Aleluia. A gente não tem tempo para perder com coisas que não agradam a Deus. Em nome de Jesus, comece a mirar no foco. Em nome do Senhor Jesus, ele estava ligado com o Senhor aqui. Ah, mas não deu presente, não honrou. Existem pessoas que vão estar assim, irmãos, pessoas ingratas. Sabe que uma pessoa ingrata fala assim, poxa, eu não pedi você para ajudar nada. Você ajudou porque você quis. Aí quebra o coração do ser humano. Quebra o coração, você racha o coração. Porque você vê a pessoa numa situação difícil, o Espírito Santo de Deus toca em você. Daqui a pouco você leva-lhe uma pancada e você pensa assim, meu Deus, eu não vou ajudar mais ninguém. Deixa eu falar uma coisa, Davi passou por isso, tá? O povo de Keila estava sendo açoitado pelos filisteus. E Davi vai e consulta o Senhor e fala, Senhor, esse povo está sendo amargurado, assolado, o Senhor permite que eu vá? O Senhor falou assim, vai que eu estou contigo. Por que Davi não perdeu uma guerra? Porque o Senhor, ele consultava o Senhor. Não era
Não, eu vou. Não, ele consultava o Senhor. Olha o detalhe. Ele não perdeu uma guerra assim por causa disso. E na guerra que ele perdeu porque ele sobejou no seu coração. Mas nesse caso, Davi foi e expulsou os filisteus. E daqui a pouco, o povo de Keila, que estava tranquilo, leve e solto, ali, pô, Davi, obrigado. Obrigado, Davi. Poxa, olha, obrigado ao mesmo, que Deus te abençoe. Batendo nas costas. E daqui a pouco, Saul começa a rondar ali, atrás da caça chamada Davi. E Davi, ele, desconfiado, ele vai consultar o Senhor. Bom, você tem que ter um pouco, para consultar o Senhor. E Davi chega para o Senhor e fala assim: Senhor, o povo de Keila vai me trair a respeito de aí Saul já desgovernado? Ele falou assim: eles vão te entregar. O que Davi faz? Pega as trouxinhas dele e mete o pé. E ele não fica choramingando. Poxa, tá vendo aí? Poxa, ajudei esse povo, agora vão querer me trair, irmão. Faça igual a Davi, você ajudou. Você fez o bem. Amém. Eu não vou deixar de ajudar as pessoas, porque as pessoas fizeram mal comigo. Você não tem que parar de ajudar a fazer o bem, porque as pessoas te pagaram com o mal. Continue ajudando, porque Deus está vendo você. Está vendo o teu coração. Está vendo a tua índole. Porque muitas não vou ajudar mais, porque o coração duro, não, porque eu já me... Foi apenas uma aprovação. Foi apenas um momento. Porque tem ser humanos em si que ele oscila. Aonde está? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Onde está? Não, tá. Não, agora, eu estou onde está. Onde está bom eu estou. E nem sempre é assim. Então a gente aprende na palavra de Deus que em muitas coisas na nossa vida, nas nossas vidas, nós temos que ficar ligados, mas surdos. Porque Deus, ele tem mais, mas ele vai testar a gente, a nossa capacidade. Deus, ele vai testar a nossa parte emocional. Então, em nome de Jesus, fala para o seu irmão aí: faça como Abel o seu melhor. Faça como Abel o seu melhor. O problema de Caim, nós falamos aqui semana passada, porque ele matou o seu irmão. Por quê? Porque a parte emocional do ser humano, ela é difícil e complicada. A parte emocional gera inveja. E foi a inveja e a parte emocional que Deus vai falar assim: olha, cuide do seu coração. O pecado está às portas, mas compete a você dominar. Dominar o que, pastor? Dominar as suas emoções. Vai vir durante a semana pessoas para querer te espetar, para afrontar, para trazer alguma coisa na sua vida que você possa se entristecer. Em nome de Jesus, receba o ânimo de Deus. Em nome de Jesus, o renovo de Deus. Porque assim como vem pessoas para tentar te testar, vai vir pessoas também para te abençoar com uma palavra. Em nome do Senhor Jesus, assim conforme o diabo ficou ali tentando Jesus durante aquele período, também depois da tentação, Deus, ele enviou os anjos. Então, em nome de Jesus, comece a pensar nas coisas que Deus tem preparado para você, e não pelo vale, pelos problemas que você está passando. Porque tem pessoas que focam no problema, não focam naquilo que Deus vai fazer, passar depois dessa situação. Fica atolado numa areia movediça, será que vai? Se você acreditar que você não vai sair, você não sai. Mas se você acreditar que Deus está contigo, faz parte do processo, e que as coisas vão avançar, você vai ver as coisas maravilhosas de Deus na sua vida.